as exigências previstas na LRF, contudo, não estando isento dos eventuais sancionamentos pelo envio dos documentos a destempo. Aqui eu queria só uma dúvida com a assessoria, os fatos que me levaram a decisivamente pela reprovação e rejeição, que em regra o não cumprimento dos limites constitucionais de duodécimo, eles são levados. Tem uma cópia do meu parecer prévio? Nesse caso do parecer, a gente só tinha votado esses três. O limite do duodécimo tinha ficado fora. Não, mas eu quero uma cópia do parecer a respeito. Excelência, só para sanar esta dúvida, dando continuidade, da publicação em sítio eletrônico das exigências previstas na LRF, contudo, não estando isento dos eventuais sancionamentos pelo envio de documentos a destempo. Não provê as alegações mantendo as ressalvas sobre remanejamento previsto na LOA, resultado da arrecadação das receitas públicas, daqueles créditos a receber, conforme a portaria 447 de 2002, o não envio dos inventários de bens móveis e imóveis, do registro das provisões matemáticas e posterior cancelamento, como aqui declarado, do não envio do relatório do controle interno, que, na essência, permanecem inalterados, conforme se relatou e consta do parecer prévio. Salientando, por fim, que o Poder Legislativo Municipal, órgão de fato titular do controle externo responsável pelo julgamento, no uso das suas atribuições, julgou e aprovou, mesmo naquela época, contrariamente ao tribunal, ao entendimento do tribunal, as contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo, conforme aqui consta no item 4. Cientificar o recorrente do inteiro teor desta deliberação, encaminhar a cópia desta decisão para a Câmara Municipal de Viçosa, da publicidade da presente decisão, para os seus efeitos legais, anexá-la após esgotado eventual prazo recursal, aqui o gestor ainda queria fazer uso, juntar, anexá-la às prestações de contas no processo 4632 de 2006. Este é o meu voto, senhora presidente, em que eu aqui revejo minha posição pelas informações novas trazidas, que era rejeição, reprovação, mudou de aprovação com ressalvas. Nesse sentido. Com a palavra, o Ministério Público. Presidente, esse processo é um recurso no processo de prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2005 e conforme entendimento exarado pelo Ministério Público, seguindo já a decisão recorrente desse tribunal, esse entendimento está no processo também, no despacho 128 de 2017 da Terceira Procuradoria de Contas. Se não nos manifestamos na análise da prestação de contas, não há razão por que haver manifestação formal no processo de recurso relativo a essa mesma prestação de contas. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu recebo o recurso como recurso de reconsideração, discordando parcialmente do conselheiro Anselmo Brito. Vejo também que haveria, em tese, uma perda de objeto, tendo em vista que se trata do exercício da competência do 71, inciso 1, da Constituição Federal, e a deliberação do Poder Legislativo deve prevalecer, né, nesse caso, prevalece sobre o parecer prévio que é proferido pelo Tribunal de Contas. Todavia, considerando que o pronunciamento no recurso é mais benéfico ao jurisdicionado, eu ultrapasso essa preliminar de perda de objeto para conhecer do recurso e acompanhar o relator em seu voto na sua integralidade. Conselheiro Otávio. Conselheira, eu voto, mas meu voto é pela aprovação, sem ressalva. Depois de todo... Eu vi e recebi o memorial e toda essa, e pela aprovação da própria Câmara, essa documentação, essa comprovação posterior
Eu acho que, para mim, pelo momento quando ela foi de 2005, 2004, eu acho que dentro daquele ano que a gente estava lá, eu tiraria a ressalva e meu voto é pela aprovação, sem ressalva. Aprovado o processo com o voto do conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu vou só fazer esses acertos que eu declinei aqui e já o processo vai às suas mãos. Sendo assim, senhora presidente, eu queria retirar de pauta o processo 15328 de 2017. Houve uma falha de comunicação da minha assessoria comigo, quando enviei a minha correção dos autos. Por algum motivo, foi enviada o original, sem as minhas correções. Assim, eu fiquei possibilitado de trazer o processo para a relatoria. E também o processo 15329 de 2017, por se tratar de uma decisão simples monocrática, feito no gabinete, então não precisaria ser pautado. Então, eu retiro de pauta esses processos. Desculpe, excelência. O 15328 de 2017 eu quero adiar. E o outro eu retiro de pauta. Sendo assim, eu acredito que minha pauta esteja esgotada para hoje. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente a relatar o processo TC 15.494/2017, tendo como gestor o senhor Márcio Beltrão Siqueira. Se trata de uma consulta formulada a esta Corte de Contas. Trata-se de consulta formulada a esta Corte de Contas pelo senhor Márcio Beltrão Siqueira, prefeito do município de Penedo, devidamente protocolada no dia 25 de outubro de 2017, nos seguintes termos: vale-me do presente para solicitar análise da viabilidade ou não de contratação direta do SESI para prestar serviço de consultoria nas unidades de ensino da rede municipal de Penedo. A futura contratação teria como motivação, segundo o consulente, o fato de as unidades escolares daquele município carecerem de uma padronização das práticas pedagógicas e operacionais, o que se infere da ampla flutuação dos indicadores do IDEB das escolas municipais. Informa o consulente que o Serviço Social da Indústria tem como objetivo a alfabetização do trabalhador e de seus dependentes, a educação de base, a educação para a economia, a educação para a saúde física, mental e emocional, a educação familiar, a educação moral e física, a educação comunitária, dentre outros. Além disto, aponta que o SESI é a primeira rede escolar em Alagoas a receber o selo de gestão escolar de qualidade pela Foundation Chile, Fundação L'Hermitage, que foi criado com o objetivo de permitir a modernização das práticas de gestão institucional e pedagógica dos indicadores e professores da escola daquele país. O processo tramitou regularmente em atenção aos artigos 38, inciso 3 e 187, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, possibilitando a manifestação de todos os órgãos instrutivos jurídicos deste tribunal. O Gabinete dos Auditores, por meio do parecer número 090/2017, subscrito pelo auditor substituto de conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu, posicionou-se pelo conhecimento da presente consulta, em que pese reconhecer-se tratar de caso concreto e, no mérito, opinou conclusivamente pela possibilidade de contratação direta, com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666/93, atentando que a referida contratação não pode servir na prática como terceirização de atividade fim, mas sim de aplicação de metodologia de trabalho visando o aumento no padrão de qualidade do ensino nas escolas do município. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 043/2018,
subscrito pelo procurador Enio Andrade Pimenta, também se posicionou pelo conhecimento da consulta e pela possibilidade de contratação direta do SESI, Serviço Social da Indústria, condicionando-a à demonstração de compatibilidade com os preços de mercado e vedação de intermediação. Este é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de processo de consulta iniciada pelo prefeito de Penedo, então prefeito de Penedo, o senhor Márcio Beltrão Siqueira, com o objetivo é o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado sobre a possibilidade de contratação direta do SESI para a prestação de serviços de consultoria nas escolas municipais. Os autos foram recebidos pelo gabinete do relator, foram remetidos ao Ministério Público, solicitou o encaminhamento da auditoria, o qual emitiu o parecer 90/2017, opinando pela possibilidade de contratação direta, com fundamento no artigo 24.12 da Lei de Licitações. Posteriormente, os autos retornaram ao Ministério Público, que passou o exame da admissibilidade da presente consulta, entendendo atender aos requisitos de admissibilidade, tendo em vista que se trata de consulta do chefe de poder dos municípios e que, portanto, atende aos requisitos previstos na lei orgânica e no regimento interno desse tribunal. Quanto ao mérito, inicialmente cumpre registrar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 21, consagrou o princípio da obrigatoriedade de licitação à administração pública, determinando que as obras, serviços, compras e alienações devam ser contratadas mediante processo de licitação, ressalvados os casos especificados em lei. E trouxe aqui a íntegra do artigo 37, inciso 21, qual acho desnecessária a sua leitura. Regulamentando o referido dispositivo, a Lei 8666, em seu artigo 24, apresentou um rol exaustivo de casos em que a licitação poderia ser dispensada, incluindo, dentre eles, a possibilidade de contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Essa hipótese está prevista no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666. No comentário referido ao dispositivo, o doutrinador professor Marçal Justin Filho esclarece os requisitos necessários para a contratação e ensina que a fixação do objeto deve ser estabelecida de modo formal no instrumento que disciplina seu funcionamento. Daí a referência à determinação dos fins por via regimental ou estatutária. Além disso, conforme dispositivo legal, existe reputação ético-profissional, devendo ser indiscutível a capacitação para o desempenho da atividade objetivada. Justin Filho ressalta ainda a necessidade de pertinência absoluta entre o fim da instituição e o objeto do contrato, de forma que o objeto se enquadre no conceito de pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou recuperação social de presos, bem como a vedação à intermediação, exigindo-se que a própria entidade contratada disponha de condições para executar de modo autônomo e com recursos próprios o objeto contratual. Ademais, é assente na jurisprudência do Tribunal de Contas da União o entendimento sedimentado na súmula 250 daquele TCU no seguinte sentido: contratação de instituição sem fins lucrativos com dispensa de licitação com fulcro no artigo 24.13 da Lei 8666 somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. Compulsando o regulamento do Serviço Social da Indústria, o SESI, tem-se que a referida instituição tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes, tendo como objetivos principais in verbis, e aqui transcrevo o artigo 5º
do regimento do SESI, que são objetivos principais do SESI: a alfabetização do trabalhador e seus dependentes, a educação de base, a educação para a economia, a educação para a saúde física, mental e emocional, a educação familiar, a educação moral e cívica e a educação comunitária. Verifica-se, portanto, que o SESI, a Instituição Brasileira Sem Fins Lucrativos, com reconhecida reputação ético-profissional, atuando diretamente em processos educacionais, através de aplicação de metodologia pedagógica própria, preenche, em tese, os requisitos para a contratação direta previstos no artigo 13 da Lei de Licitações. No entanto, requer-se, para efetiva contratação, a observância das demais formalidades, dentre elas, a comprovação da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado, além dos requisitos previstos na Lei de Licitações para as contratações diretas. Nesse sentido, sugerimos como resposta à consulta formulada pelo gestor a redação do seguinte termo: nos termos do artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666, admite-se a contratação temporária do SESI, Serviço Social da Indústria, para a prestação do serviço de consultoria nas unidades de ensino da rede pública municipal, a fim de melhorar a qualidade do ensino e padronizar as unidades escolares. No entanto, deve restar demonstrada a compatibilidade com os preços de mercado, sendo vedada a intermediação, exigindo-se que a própria entidade contratada disponha de condições para executar de modo autônomo e com recursos próprios o objeto contratual. É essa a manifestação, senhor presidente. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, eu peço vênia para pular o capítulo da competência, eu vou direto para a admissibilidade da consulta. Inicialmente, tenho por fundamental tecer algumas considerações gerais sobre o processo de consulta perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, fixando as premissas necessárias para o exame do processo em tela. O processo de consulta está previsto na Lei Estadual 5.604/94, Lei Orgânica do Tribunal, e regulamentado pela Resolução Normativa número 003/2001, Regimento Interno. São estabelecidos 3 requisitos legais de admissibilidade para o conhecimento da consulta, conforme inciso 19 do artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, quais sejam: 1. Formulação por autoridade competente. 2. Versar sobre dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares. 3. Versar sobre matéria de competência do Tribunal de Contas do Estado. Estes requisitos somam-se a outros 2 de ordem regulamentar, conforme o inciso 10 do artigo 6º do Regimento Interno, quais sejam: existência de repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, e não versar sobre caso concreto. Quanto à legitimidade da autoridade para formular consulta perante o Tribunal de Contas, busca-se restringir o alcance a poucos agentes públicos, para evitar que as cortes se transformem em assessorias de níveis subalternos da administração pública, reduzindo não só sua importância, mas ainda sobrecarregando os serviços, desvirtuando-as de suas finalidades mais nobres e relevantes. Fecha aspas. Trecho do livro do Jacobi Fernandes, Tribunal de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, segunda edição, página 337. A consulta deve versar sobre dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares e não sobre um caso concreto, ante a necessidade de respeitar o princípio do devido processo legal, que não admite o julgamento prévio à ocorrência dos fatos. Ademais, tais requisitos se propõem a observar o princípio da segregação das funções, posto que tribunais de contas não se presta a funcionar como mero substituto de órgãos de assessoramento jurídicos internos da administração pública. Daí a razão do caráter normativo da resposta à consulta, que constitui pré-julgamento de tese, mas não do fato ou do caso concreto. Confira-se nesse ponto o entendimento sumulado do Tribunal de Contas da União, súmula 110, abre aspas. Nas consultas formuladas ao Tribunal pelas autoridades competentes, ante dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares que abranjam pessoas ou entidades em matéria sob a sua jurisdição e competência,
As respostas têm caráter normativo e constituem pré-julgamento da tese, mas não do fato ou do caso concreto. Tanto assim que a resposta à consulta, por seu caráter normativo, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, é emblemático o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, e eu transcrevo e peço vênia para, por desnecessário, evitar a leitura. Visto isso, passo ao exame da admissibilidade da presente consulta. Apesar do prefeito do município de Penedo, senhor Márcio Beltrão Siqueira, ser parte legítima para formular consulta perante este tribunal, conforme se observa no rol taxativo do artigo 6º, inciso 10, a linha A da Resolução Normativa número 002/2001, não estão atendidos os requisitos materiais de admissibilidade, que são referentes ao objeto da consulta e que sempre devem ser relativos à dúvida acerca de dispositivos legais, cuja matéria tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, não devendo versar sobre caso concreto. A indagação constante na presente consulta não deve ser conhecida, pois trata de uma relação jurídica específica submetida para análise, qual seja a possibilidade de contratação direta do SESI para prestar consultoria nas unidades de ensino da rede municipal de Penedo. Deste modo, a questão levantada vai de encontro ao requisito objetivo de admissibilidade constante na legislação pertinente, por versar sobre caso concreto. E aí eu transcrevo jurisprudência precedente do Tribunal de Contas da União e concluo. Assim, preliminarmente, a indagação não deve ser conhecida por falta de requisito objetivo de admissibilidade, já que o objeto da consulta não está fundamentado em dúvida em relação à interpretação ou aplicação de uma norma, mas num caso concreto, que é vedado pelos normativos desta Corte de Contas. Presidente, caso venha a ser ultrapassada essa preliminar, eu trouxe o voto quanto ao mérito. Eu entro no mérito também. Mas talvez seja por uma questão de lógica mais interessante colocar a preliminar em votação e, posteriormente, caso vencido, eu passo a análise do mérito. Em votação, a preliminar trazida pelo conselheiro em seu pronunciamento. Uma dúvida, professor Rodrigo. Na verdade, ele está perguntando se poderia contratar o SESI? Se poderia contratar o SESI. Tá. Contratação direta do SESI. Satisfeito. Em votação, Eu peço, Vênia, eu concordo que deveria sim ser observado essa consulta. Por quê? Porque ela representa, como bem colocou o Ministério Público, uma melhora. A gente luta tanto com a história da educação, que a gente pode, é uma consultoria que ele está querendo contratar e preocupado com relação ao tipo de contrato que pode ser feito, se pode ser direta. Eu acho que a gente lutou e está lutando aqui no Pleno com relação a ter cada vez mais recursos para a educação. Na hora que a gente possa ter, conselheiro Rodrigo, me desculpe, peço vênia a Vossa Excelência, a possibilidade de um órgão comprovadamente, esse sistema S, com relação a treinar, é indiscutível. A gente sabe da competência que eles têm de sei lá quantos anos, pelo menos mais de 50 tem. Então eu acho que deveríamos, sim, nesse caso específico, como já teve outros casos aqui específicos, a causa que ele está pedindo é muito maior do que haver o medo do gestor de contratar ou a gente não responder de forma positiva, e a gente perdeu a oportunidade de ter esses professores capacitados de melhor forma através de um sistema comprovadamente competente. Eu acho que deveríamos sim, neste caso, a gente verificar e dar a resposta que seja de entendimento de Vossa Excelência. É o meu voto. conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, ainda bem que nós estamos na administração pública. Só podemos fazer aquilo que a legislação manda ou autoriza. E também vislumbrando a possibilidade do tribunal,
não ter a competência para atuar como órgão consultivo, eu acompanho o entendimento do Dr. Rodrigo. O entendimento do relator com relação a não receber, não entender pertinente a consulta do gestor ao tribunal com relação ao assunto trazido. Esse voto aqui, né? Ok. Deixa eu... Senhora Presidente, tem uma prestação de contas também. O voto é relativamente longo. Eu vou tentar fazer a leitura ainda que resumida da prestação de contas. Qual o número do processo, por gentileza? É o processo TC 3933/2009. É o processo que foi pautado para a sessão de terça-feira, Mas está na pauta. de quinta-feira passada, e eu adiei, migrei para hoje. Mas ele Trata-se está de aqui. prestação de contas de governo do senhor Antônio Carlos Lima Rezende, na qualidade de gestor do município de Pão de Açúcar, durante o exercício financeiro de 2008, protocolado nesta Egregia Corte de Contas no dia 13 de abril de 2009, por meio do ofício número 003/2009. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON 79/2009, conclusivo pela aprovação das contas do governo, tendo em vista que a mesma não apresentava ocorrência de irregularidades. Os autos aportaram no gabinete da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, que por meio da decisão simples de número 01/2016, apontou o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença de irregularidades abaixo elencadas, quais sejam: a previsão na lei orçamentária anual de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, em desconformidade com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. B. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por contrair obrigação de despesa nos últimos 2 quadrimestres do exercício, sem a existência suficiente de disponibilidade de caixa. C. Resultado orçamentário deficitário na ordem de R$ 376 mil, correspondente a aproximadamente 1,4% do valor total da receita executada. D. Cancelamento de restos a pagar processados no montante de R$ 36.289. E. Ausência da relação dos repasses do 12º do Poder Legislativo Municipal, disposto no artigo 29A da Constituição Federal. F. Não envio da LDO, em descumprimento à exigência estabelecida na Resolução Normativa número 002/2003 desta Corte de Contas. G. Não encaminhamento da relação de processos licitatórios ocorridos no exercício, em desacordo com o exigido na Resolução Normativa 002. E H. Não encaminhamento do inventário geral de bens e valores, compreendendo a relação na forma analítica de bens imóveis, em desacordo também com o calendário de obrigações. Assim sendo, a eminente conselheira substituta determinou a notificação do senhor Antônio Carlos Lima Rezende para apresentação de manifestação de defesa e dos documentos ausentes, em atenção aos preceitos constitucionais emanados pelo princípio do devido processo legal. Em 13 de 10 de 2016, o gestor apresentou em seu petitório de defesa as justificativas quanto às irregularidades acima relacionadas, consoante comprovante de juntada. É o relatório, passo a análise. É o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor Presidente, esse processo também trata-se de prestação de contas anteriores a exercício 2010, em que não há manifestação formal do Ministério Público. Com a palavra o conselheiro. Quanto à obrigação de envio de documentos, insta a destacar inicialmente que as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2008
eram instruídas com os documentos obrigatórios e complementares relacionados na Resolução Normativa número 002/2003, que estabelece também o calendário das obrigações dos gestores perante este egrégio Tribunal de Contas. Analisando a documentação, constata-se que a presente prestação de contas foi instruída com todos os documentos obrigatórios, tendo o gestor deixado de encaminhar apenas os documentos complementares abaixo relacionados: a. Inventário geral de bens e valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores almoxarifados, e relação nominal da dívida industrial. E b. A relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2008. Convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração deste parecer prévio, mas prejudica a análise dos estoques dos bens móveis e imóveis. Quanto à análise dos instrumentos de planejamento de programação, é importante esclarecer, Excelência, que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são os principais instrumentos de planejamento e de programação da vida econômica e financeira da administração pública, cabendo aos prefeitos, no caso dos municípios, a iniciativa privativa dos respectivos processos legislativos. É importante esclarecer que o não encaminhamento dos projetos de lei à Câmara Municipal se encontra tipificado no Decreto-Lei nº 201/67 como infração político-administrativa, podendo levar, inclusive, à cassação do mandato do prefeito. Pois bem, sabemos também que os tribunais de contas, através de seus normativos, estabelecem os prazos, os documentos e a forma como as contas de governo e de gestão devem ser prestadas anualmente. Fazendo rápido histórico destes normativos, observamos que entre o ano de 2003 e 2012 vigorou a Resolução Normativa número 002. Nos anos de 2013 e 2014, a Resolução Normativa número 005 e, desde então, a Resolução Normativa número 001/2016. Verifica-se, ademais, que as contas em análise foram elaboradas sob a égide do primeiro normativo, que possuía como peculiaridade o envio das leis a este egrégio Tribunal de Contas apenas em obediência ao calendário de obrigações, ou seja, no prazo de 30 dias após a sua sanção ou promulgação, e desonerava os gestores de enviá-las novamente quando a instrução das contas. Hipoteticamente falando, as contas que se encontram instruídas com todos os documentos preconizados no normativo podem ficar prejudicadas quando o gestor deixa de cumprir o calendário de obrigações com o não envio da LOA, da LDO e do PPA, desde que o tribunal não possa, por qualquer outro meio, ter acesso às mesmas, visto que resulta na impossibilidade de verificação do cumprimento, muito se assemelhando à ausência de prestação de contas. Portanto, compulsando os autos, é possível observar que o gestor encaminhou a LOA e a LDO, mas deixou de encaminhar o PPA para os anos de 2006 a 2009. Como esclarecido acima, a ausência do mencionado diploma legal impossibilita a análise quanto ao cumprimento das metas da administração pública para as despesas de capital, as despesas correntes delas derivadas, das despesas relativas aos programas de duração continuada. Possibilita ainda a análise da compatibilidade da LOA, conforme estabelece o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que se refere à LDO, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal número 278/2007, a qual dispunha principalmente sobre a elaboração da LOA, sobre as alterações na legislação tributária e sobre as metas e prioridades da administração para 2008. Quanto à LOA, a análise constatou que esta foi veiculada pela Lei Municipal número 281/2007, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 30.674.000, sendo que R$ 21.727.000
foram consignados para o orçamento fiscal e 8.946.000 para o orçamento da Seguridade Social, enquanto as receitas correntes foram estimadas em R$ 24.924.000. As despesas correntes foram em R$ 22.603.000. As receitas de capital em R$ 5.750.000 e as despesas de capital em R$ 8.013.000. A referida lei também autorizou, em seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares em até 10% do orçamento previsto para o ano de 2008, assim como, no artigo 6º, o remanejamento de uma estrutura programática para outra nos seguintes casos: atender insuficiência de dotação de grupo de pessoal em encargos sociais; b. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida; e c. atender a insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em programas de trabalho relacionados à saúde, assistência, previdência, manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 6º da LOA, acima mencionada, que vem sendo reproduzido em textos legais de inúmeros outros municípios alagoanos, contraria de forma direta o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e o artigo 176, parágrafo 8º da Constituição Estadual, que consagram o princípio da exclusividade do orçamento, no sentido de que este não deve conter dispositivos estranhos à previsão de receita e da despesa. Como únicas exceções admitidas pelos mesmos preceitos normativos, estão a possibilidade de autorização para abertura de crédito suplementar e para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Assim sendo, as leis orçamentárias não podem, a título exemplificativo, criar cargos públicos, conceder reajuste remuneratório, aumentar alíquotas de impostos ou criar autarquias. No caso da lei orçamentária em análise, constatamos que apenas o seu artigo 6º contém matéria que não deveria estar disposta na LOA, posto que trata de autorização para a realização de remanejamento, de transposição ou de transferência de dotações orçamentárias. Notamos ainda que tal prática é extremamente corriqueira e que se repete em diversos outros municípios, mas que precisa ser combatida por esse tribunal com a finalidade de se evitar a realização de despesas sem amparo legal, o que repercutiria inclusive nas contas de gestão. A favor do gestor, milita a justificativa que apresentou de que, embora previsto na Lei de Planejamento, não foi utilizado como supedâneo para a realização de despesas. Consta nos autos as leis número 305/2008, 306/2008 e 307 também /2008, que respectivamente autorizaram a abertura de créditos especiais no montante de 32.000 destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, de R$11.000 destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Quilombos e de R$125.000 para a manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ProJovens. No que se refere à análise do balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício financeiro de 2008, o município de Pão de Açúcar executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$26.345.000 e R$26.721.000, enquanto que a LOA havia previsto receitas e despesas no valor de R$30.674.000, o que demonstra um descompasso de aproximadamente 14% e 13%, respectivamente. Considerando apenas as receitas e as despesas correntes, notamos que as receitas foram executadas a maior do que o previsto, em R$874.000, o que dá uma diferença de aproximadamente 3%, e que as despesas foram executadas a menor,
cerca de R$ 2.164.000 abaixo do previsto, o que dá uma diferença de aproximadamente 8%. Como se sabe, o balanço orçamentário é estruturado de modo a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, sendo que o do município de Pão de Açúcar nos permite constatar que a LOA para o exercício de 2008 não foi elaborada de acordo com o adequado planejamento, desconsiderando principalmente o que preconiza para a Receita o caput do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao uso de adequada metodologia de cálculo. O demonstrativo contábil aponta ainda que ocorrido um resultado deficitário no valor de R$ 376 mil. O gestor apresentou defesa, alegando que a ocorrência do déficit seria decorrente, abre aspas, decorrente principalmente de despesas realizadas e não pagas devido à União e ao Estado não terem transferido os recursos de competência de 2008 de direito do município dentro do mesmo exercício, gerando uma receita orçamentária abaixo da esperada. A análise apurou ainda que o município obteve receitas correntes no valor de R$ 25.800.000, o que foi suficiente para o custeio da máquina administrativa, visto que as despesas correntes executadas totalizaram R$ 23.826.000, resultando em um superávit corrente de R$ 1.975.000. O déficit orçamentário a que aludimos no item 31, por sua vez, foi provocado exclusivamente pelo descompasso constatado entre receita e despesa de capital executadas, uma vez que a primeira totalizou R$ 542 mil e a segunda R$ 2.808.000. Sabe que, do ponto de vista financeiro, o orçamento deve manter o equilíbrio entre os valores de receita e de despesa. Esta preposição encontra-se legitimada no artigo 4º, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar número 101, no qual estabelece que a LDO disporá sobre o equilíbrio entre receita e despesa. Reforçando o princípio do equilíbrio financeiro, convém destacar que o artigo 9º da LRF estabelece que os poderes, por ato próprio, deverão realizar a limitação de empenho e de movimentação financeira quando verificar que a realização da receita poderá não atingir as metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Como afirmado acima, o gestor, em sua defesa, apenas se limitou a afirmar que se tratava de recursos a receber da União e Estado, sem, contudo, esclarecer quais providências foram adotadas com vistas a buscar o equilíbrio, nem apresentar qualquer documento demonstrativo da limitação de empenho e da movimentação financeira. No que se refere à alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 3.059.000, valor que corresponde a cerca de 9,97% da receita estimada na LOA, dentro, portanto, do que preconizava o seu artigo 5º, que autorizava a abertura de créditos suplementares até o patamar de 10% do orçamento. No que se refere ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 26.345.000 e as despesas orçamentárias de R$ 26.721.000. Constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 6.119.000 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 6.400.000, que os saldos de caixa do exercício de 2007 foram de R$ 1.487.000 e os que se transferiram para o início do exercício de 2009 foram no valor de R$ 829.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 377.000, conforme anexo 15 da Lei 4.320. O demonstrativo da dívida fundada interna e externa, por sua vez, aponta que o endividamento do município saltou de R$ 1.163.000 para R$
197 mil reais. Ainda quanto à variação do patrimônio, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 501 mil reais e bens móveis em R$ 176 mil reais, acrescendo o ativo permanente do município, que alcançou o estoque de R$ 1.496 mil reais e R$ 3.720 mil reais, respectivamente. Conforme exposto no item 9 deste parecer, o gestor não encaminhou os inventários dos bens móveis e imóveis e justificou em sua defesa que era prática habitual, quando da apresentação da prestação de contas, apenas acompanhá-la de um resumo de bens móveis e imóveis adquiridos no exercício e que o município não possuía, até aquela data, nenhum sistema eficaz para inventário de bens. O balanço patrimonial, mais precisamente no que se refere ao ativo financeiro realizável, é importante destacar que houve o registro contábil de R$ 1.027 mil reais a título de devedores diversos, sendo que R$ 744 mil reais são provenientes da União e R$ 47 mil reais provenientes do Estado e R$ 236 mil reais provenientes do salário família. Quanto aos valores da União e Estado, consta nos autos nota explicativa apontando que correspondem às transferências constitucionais da União e do Estado consideradas pelos entes transferidos como sendo da competência de 2008, consequentemente, inscritas em restos a pagar, assim sendo, para efeito da consolidação geral das contas da União, necessário se faz que os citados valores constem com crédito da Prefeitura, sendo revertidos com lançamentos em janeiro de 2009, fecha aspas, citando a portaria 447/2002 da STN, que vigorou até meados de agosto de 2007, quando foi revogada pela portaria conjunta 002. A inscrição no ativo financeiro dos devedores diversos, citando a portaria 447, por si só representa uma irregularidade, uma vez que a portaria foi revogada no ano de 2007. Esta irregularidade agrava-se tendo em vista que os valores da União e do Estado, inscritos no exercício de 2008, foram integralmente cancelados no exercício seguinte, conforme podemos observar no Balanço Geral de 2009. Esta prática, pelo gestor, caracteriza, ao menos em tese, artifício contábil para o fechamento do balanço patrimonial, implicando no registro de um superávit financeiro fictício, posto que os restos a receber vêm sendo invariavelmente cancelados pela contabilidade do município no exercício financeiro subsequente. A dívida flutuante, ao final do ano de 2008, atingiu o montante de R$ 1.758 mil reais. Este representado por restos a pagar processados no montante de R$ 714 mil reais e não processados no montante de R$ 2.842 reais e por consignações de R$ 1.041 mil reais. E aqui, presidente, destaca-se que houve cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 36.284 mil reais, tendo o gestor apresentado como justificativa em sua defesa que o cancelamento se deu em virtude da realização de empenhos indevidamente em duplicidade. Análise quanto aos limites constitucionais. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, preconiza que os municípios aplicarão no mínimo 25% da receita corrente líquida, da receita líquida de impostos e das transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dessa forma, considerando que a soma da arrecadação dos impostos e das transferências
constitucionais totalizou um montante de R$ 13.137.000, verifica-se que o município de Pão de Açúcar, ao ter gasto R$ 3.782.000 na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicou o correspondente a 28,79%, superando, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição. Por se tratar de tema divergente neste egrégio Tribunal de Contas, informamos que o município de Pão de Açúcar não contabilizou as despesas com educação na função 12, subfunção 122. Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que está previsto no artigo 60 da DCT, constatamos que o município destinou um total de R$ 3.439.000, o que representa um percentual de 60,14%, cumprindo assim o que dispõe a Constituição e a Lei Federal número 11.494. No que se refere aos gastos com ações e serviços públicos de saúde, o inciso 3 do artigo 77 da DCT prescreve que os municípios devem aplicar anualmente um percentual mínimo de 15% da receita resultante da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais em saúde, e que o parágrafo 3º do mesmo inciso determina que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio do Fundo de Saúde. Neste diapasão, considerando a receita base de R$ 7.724.000, o município aplicou R$ 1.486.000, que representa um percentual de 19,25%, portanto, cumprindo o que determina a Constituição Federal. Por se tratar também de tema divergente nesta Corte de Contas, informamos que o município de Pão de Açúcar não contabilizou as despesas com saúde na subfunção 10, na função 10, subfunção 122. No tocante ao repasse do 12º da Câmara Municipal, a Constituição Federal de 1988 determinava à época que pelo menos 8% da receita tributária e das transferências previstas efetivamente realizadas no exercício anterior deveriam ser repassadas ao Poder Legislativo. Preconizava também que o repasse não poderia ser maior que este percentual, nem a menor em relação ao que fora fixado na lei orçamentária. O repasse do 12º à Câmara Municipal de Pão de Açúcar atendeu o limite estabelecido na Constituição Federal, com base na receita efetivamente arrecadada no exercício anterior e extraída no Balanço Geral de 2007. Após análise do Balanço Geral de 2007, assim como em relação aos repasses do 12º da Câmara de Pão de Açúcar, encaminhado pelo gestor, constatou-se que o Poder Executivo repassou o 12º ao Legislativo no montante de R$ 821.000, valor este que foi igual da proporção fixada na LOA e abaixo do limite de 8% estabelecido pelo artigo 29A da Constituição Federal. Por fim, quanto ao artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, que fixa em 25% da receita orçamentária do exercício o limite máximo do montante da dívida consolidada, a análise constatou, a partir das informações contidas no balanço financeiro e patrimonial, que o município apresentou dívida fundada no percentual de 4,58%, dentro, portanto, do que preconizava a lei. Dos limites legais, despesa com pessoal e restos a pagar no final de mandato. Cabe ressaltar, no que se refere às despesas totais com pessoal dos poderes legislativo e executivo, o artigo 169 da Constituição da República estabelece que estas despesas não poderão exceder
os limites estabelecidos em lei complementar. Este preceito constitucional de eficácia limitada veio a ser regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual define os percentuais máximos de despesa total. Diante